Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Catalácticos. Hoje, seguindo a nossa programação de recesso, nós faremos a transmissão do primeiro Trocação Voluntária, um quadro do Catalácticos dedicado a um debate, fundamentalmente, de duas pessoas que sustentam perspectivas opostas a um tema, poderem colocar seus argumentos à mesa e resolver, portanto, colocar questões à mesa mesmo para debate, né? O nosso único trocação voluntária até agora foi feito entre o Bill e o Cogos há exatamente 6 meses atrás, no 22 de março desse ano. E o cerne da discussão entre ambos foi a compatibilidade entre cristianismo e libertarianismo. O Bill, sendo um ateu objetivista, observando a contraditoriedade entre fé e razão, como exposta pela Rand dentro do uma a infinitude de livros em que a Rand aborda essa questão. O Cogos, que na época ainda não tinha abandonado o título de libertário, ou rechaçado o título de libertário, se vendia como um título de libertário, colocando que só pode existir liberdade dentro do obedecimento das vontades de Deus. Essas discussões ficam bem claras assim, e acho que também é oportuno reprisar esse debate, até porque acabou mais recentemente com essas falas que todo mundo sabe do Cogos rejeitando o libertarianismo, rejeitando o anarcocapitalismo e tratando como doutrinas heréticas e defendendo cada vez mais abertamente a restrição de liberdade de expressão, um dos pontos em que o Bill já tinha salientado, no nosso, até no próprio nosso Cataláxia, sobre o fracasso do movimento libertário brasileiro, que quando você tem duas premissas contraditórias, uma a outra, alguma delas você vai ter que ceder. E a escolha do Cogos foi abandonar a convicção da liberdade de expressão, fundamentalmente. Então, esse debate é bem interessante, porque, primeiro, tem uma amplitude de conhecimentos históricos que são tratados aqui sobre a questão da relação entre fé, racionalidade, fé e livre-arbítrio, efetivamente, e as implicações políticas de encarar as implicações políticas das quais se tem como consequência de se levar ao princípio do livre-arbítrio as suas últimas consequências, ou mesmo as implicações políticas, como é o caso do Cogos, de se rejeitar o livre-arbítrio e reconhecer liberdade, entre aspas, como somente o obedecimento de um dever. Foi um debate bastante interessante, vale a pena assistir, e até a próxima, pessoal. Vou deixar aqui agora, então, a palavra só o debate, né? Sem trocadilhos. Boa. Vamos deixar tudo acertado, então. Eu acho que eu geralmente odeio esse negócio de tempo marcado, 30 segundos para cada um. Vamos simplesmente falar de forma razoável e questionar de forma razoável e deixa o Rufino mediar se ele achar que alguma coisa tá passando do ponto ou Sim, bom tá senso. falando Vamos só no demais. bom senso e um debate racional, é só isso. Exato. Tranquilo? Tranquilo. Então, acho que a gente podia começar expondo os nossos pontos. Eu não acompanho muito o seu trabalho, então eu não sei exatamente qual que é a sua visão, por que você acha que o cristianismo tem alguma relação com o libertarianismo, ou é necessário, é um precursor do libertarianismo e não algo que é oposto a ele, ou no máximo, no mínimo, distinto dele. Então, se você que decide, você que é o convidado, você que tá, a gente está recebendo você aqui, você quer começar ou você quer que eu comece explicando o ponto? Não, eu nem sabia que era um debate, né? Eu achei que era uma conversa, mas pode ser. Eu fico feliz que seja um debate também. Puta, essa não foi a intenção. Porra, pau no cu do João, então, que organizou isso aí. Mas é para ser um debate. Para ser Um debate amigável, não amigável, é? né? Exato. Exato. Sim, é um debate Se amigável. você não tiver confortável com isso, a gente faz uma conversa também, guarda o debate. Não, vai ser debate. Vai ser então debate. Vamos gigante. Então vamos Porque gigante. assim, só para você entender, Cogos, eu sou cristão e anarcocapitalista, certo? E Certo. o Bill, ele é ateu objetivista, certo? Só que eu sou um cristão não católico, né? Apesar de, né, ter minhas questões também catolicismo, mas
eu estou aqui para mediar, eu acredito que eu possa fazer esse meio termo, entendeu? Até por eu ser cristão e anarcocapitalista assim como você, apesar de eu fazer parte aqui dos catalácticos, eu acredito que eu possa mediar esse debate aqui sem prejudicar e conseguindo, né, como eu falei, bom senso acima de tudo. E assim, a questão a gente gostaria que você explicasse, porque assim, no Liber, no geral, a gente é um pouco crítico, mesmo eu sendo cristão, essa mistura de cristianismo com libertarianismo. Para mim, eu faço a distinção entre essas coisas e eu defendo até para o Bill que isso seja compatível, é um debate antigo que a gente tem. Então, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre essa questão, a relação entre cristianismo, libertarianismo, né? Catolicismo e libertarianismo também. Catolicismo e libertarianismo também. E a gente quer basicamente entender qual é essa sua visão, porque a gente sabe que você tem essa questão do catolicismo muito forte e tudo mais, então... e o Bill é um contraponto a isso, porque ele é um ateu, libertário objetivista, ele nem ANCAP e também não é ateu. Então a gente achou que seria um debate interessante, simples assim. Vai ser. Entendeu? Vamos nessa. Vai ser. Perfeito. Então pode fica para à você. vontade aí para você. Se quiser que eu explique primeiro a visão. minha visão, ou se você quiser explicar primeiro, fica a sua decisão. Não, deixa o mediador decidir, então. Não, eu acho que assim, pode começar pelo Bill, então, porque aí o Kogo já vai entender o tom aí e tudo mais. Pronto. Perfeito. Bom, a minha visão é a de que o cristianismo é compatível com o libertarianismo, porque o libertarianismo prega a liberdade de expressão. Desde que qualquer pessoa que não fira o PNA, qualquer pessoa qualquer ideologia que se adapte à ideia do PNA dentro do seu próprio corpo teórico, seja o cristianismo, seja o islã, seja o hinduísmo, se torna compatível com o libertarianismo. Aliás, os primeiros libertários foram cristãos, apesar dos primeiros anarcocapitalistas serem mais críticos ao cristianismo. Os primeiros libertários, ainda na Inglaterra, quando você vai olhar o Freeborn John ali, os Levelers na Revolução Inglesa, eles eram todos cristãos. Cristãos, mas não eram católicos, aliás, não eram... o catolicismo, para mim, parece completamente incompatível com a ideia de liberdade individual, porque se coloca um mediador entre um indivíduo e Deus, e isso eu não entendo como é que isso fica conciliado com a ideia de individualidade, de soberania do indivíduo, mas o que eu vejo no movimento libertário, e que me preocupa no movimento libertário, é a ideia de que, porque o iluminismo foi uma praga que assolou a humanidade em termos ideológicos, com Hume, Kant, desde Descartes, a separação, o coletivismo, a reinterpretação do que é ser racional para ser alguém separado de sentimentos, emoções e a parte carnal do ser humano. Porque o iluminismo foi uma praga e o iluminismo demonizava a Idade Média, você tem gente hoje em dia pensando da forma que o inimigo do meu inimigo é o meu aliado. Se o iluminismo, que foi uma praga, considerava o período medieval, o período de maior hegemonia cristã do mundo, um problema, então esse pedaço da história deveria ser maravilhoso. E isso não foi, isso simplesmente não bate com os dados históricos que a gente tem. O cristianismo foi basicamente um regime totalitário, o catolicismo em específico foi basicamente um regime totalitário na Europa. Ao mesmo tempo, a forma de pensar cristã fundamental é a fé. E eu não vejo como isso é compatível com a defesa da liberdade, porque a defesa da liberdade requer justamente o exercício da razão, requer justamente o ato de você pensar de forma ativa e não simplesmente acreditar em algo com base na autoridade e na tradição. Todas as tradições do mundo, em última instância, são autoritárias. A liberdade é algo que a gente foi conquistando ao longo de séculos e milênios de desenvolvimento intelectual. Então, o que eu vejo é isso, é que as ideias de liberdade, elas não surgiram do nada, mas elas não surgiram do catolicismo, e não surgiram do cristianismo. O cristianismo foi, logo após a sua incepção, transformado em uma religião de Estado, sabe? E como modus operandi, sempre formou novos estados imperialistas. Depois da queda de Roma, a Igreja Católica cooptou o Império Franco de bárbaros violentos e transformou ele
num Estado organizado imperialista. Depois que os francos colapsaram, eles foram para o Sacro Império Romano Germânico. Depois que os germânicos colapsaram, eles começaram a abrir as asinhas ali pro Império Espanhol, enquanto que os lugares onde a liberdade floresceu sempre foram os lugares que relativizaram o cristianismo, que se moveram para longe do cristianismo. Não é à toa que o lugar que, tanto do cristianismo quanto principalmente da vertente católica do cristianismo, não é à toa que o mundo anglófono sempre foi muito mais livre do que o mundo continental. Justamente porque, e aliás, os movimentos pró-liberdade significativos, que já dá para a gente chamar de libertarianismo, começam pós a separação do Henrique VIII do mundo católico e a instituição da Igreja Anglicana. Então, meu ponto é assim, eu acho que você já assim, fez, vamos dizer assim, uma crítica geral sobre supostamente essa relação da liberdade com o catolicismo, principalmente, né, e também com o cristianismo. E eu acho que assim, para a gente não se alongar muito, que a gente está agora falando sobre essa janela histórica da relação entre a liberdade e o cristianismo, e para mim eu acho válido muito a maioria dessas críticas, principalmente essa relação quando o cristianismo virou Estado e tudo mais. Eu acho que isso realmente, como libertário, eu acho isso errado, mas essa é a minha opinião e eu não estou aqui para falar sobre a minha opinião. Eu gostaria de falar sobre... Gostaria de dar oportunidade aí para o Cogos, para ele dar a versão dele sobre o que ele acha dessas questões, das opiniões e dos fatos também que o Bill trouxe. Né? Oi, cortou o som aí, André? Oi, que parte que você não ouviu? Não, agora você parou de falar. Não sei se. Não, eu parei de falar. De repente, não sei se cortou de desculpa. repente. Não foi isso. Eu simplesmente parei para te dar a oportunidade. Eu queria que você falasse a sua opinião sobre o que o Bill falou. Tá, bom, eu não poderia discordar mais do Bill. O que o Bill disse, basicamente, é que os estados, os povos se tornaram livres quando se afastaram da fé católica. E isso é exatamente por uma concepção de liberdade que o Bill tem, que é completamente contrária à minha concepção de liberdade. A liberdade é a liberdade para fazer o certo. A liberdade é a liberdade para ser virtuoso. Isso é o que está na Bíblia. Então nós lemos, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, que onde o Espírito do Senhor estiver, lá estará a liberdade. E todos os cristãos hão de concordar que a palavra do Senhor nas Escrituras é infalível. Então, se fosse o caso de que ao nos afastarmos da fé nós teríamos mais liberdade, então a Bíblia estaria errada. E não tem como um cristão concordar com isso. Muito bem, o Bill é ateu, mas que isso fique claro a todos os protestantes que estiverem assistindo o nosso vídeo, né? Ao mesmo tempo, nós lemos também em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa é uma liberdade nas virtudes, porque se nós formos viciados, hedonistas, nós não vamos ser livres. Nós vamos ser escravos do pecado. Desse pecado, desse vício, vai vir a desonestidade, e desta desonestidade vai vir um caos social que vai alimentar arbítrios totalitários. Então, é óbvio que numa sociedade ordeira e virtuosa, nós teríamos um argumento a menos para os estatistas, porque o Estado justamente se arvora na ideia de que ele é o único capaz de corrigir o caos na sociedade. Muito bem. Quanto à razão, sim, nós podemos usar a razão para derivar o conceito de direito natural, que permeia toda a ideia temporal jurídica de liberdade. Mas até mesmo os libertários ateus, que estudam a questão do fenômeno da racionalidade na sociedade, vão chegar à conclusão que essa razão surge no bojo da Igreja Católica. Então, o Justin Raimondo fala muito bem, libertário, ateu, homossexual, etc. Ele disse, se não fosse a ideia monástica do uso da razão como uma ferramenta para chegar até a verdade, uma razão, claro, iluminada pela fé, nós não teríamos a ideia do direito natural. E, por outro lado, você vai pegar os autores que versam sobre o direito natural, qualquer um, ele vai dizer que o direito natural não tem força vinculante. O direito que emana da natureza das coisas. Muito bem, ok? Mas onde é que está a vinculação, aquilo que realmente vai te obrigar? O direito natural não obriga ninguém, a não ser que ele esteja respaldado por uma lei divina, por um mandamento divino, que nos manda seguir a lei natural.
Então, se não houver a questão da religião, não tem nada que te obrigue a seguir a lei da natureza. E eu posso dizer, olha, pelas leis da natureza, é melhor que haja liberdade econômica, porque você vai ter, né, um aumento da prosperidade. Tá, mas e se o meu objetivo não é a prosperidade? O meu objetivo é o acúmulo de poder e os monopólios, como é o que os governantes espúrios fazem. Não tem nada que vá obrigar esse governante, a não ser que haja ou uma sociedade que se organize para defender o direito natural, ou que esse governante tenha medo do inferno. Agora, como esse governante não vai ter medo do inferno, a única coisa que poderia contê-lo é uma sociedade que, organizada segundo o direito natural, conteria esse governante mau. E aí é o próprio conceito de autoridade justa que a religião nos dá, que poderia organizar a sociedade de forma a se defender de um tirano. Então, quando entra Santo Agostinho com o pensamento patrístico, e ele começa a juntar a filosofia clássica com a teologia cristã, ele vai nos dizer o que é uma lei. Ele vai dizer, lei é aquilo que é justo. Autoridade é aquela autoridade que é justa, como você lê na carta de Paulo aos Romanos. E não tem nada de totalitário nisso, porque a fé, como é que a fé poderia ser algo totalitário se ela que vai nos dar a verdade das coisas? Como que a verdade poderia ser algo que te oprime, algo totalitário, a não ser que seja uma feminista do cabelo azul, um defensor da ideologia de gênero, que vai falar, não, a diferença biológica entre os homens e as mulheres me oprime. Isso é coisa de feminista. Então, se a fé é uma ferramenta epistemológica que vai nos levar à verdade, e a verdade nos libertará, ela não pode ser opressiva. Ela é libertadora. Aí vai entrar o desgraçado do Kant, que para mim foi a pior criatura do universo. Nisso E o Kant, concordamos A gente perfeitamente. todos nós concordamos com isso, perfeito. E o Kant vai falar, não, o iluminismo é a libertação do homem contra a sua incapacidade. Ele vai pregar aquela coisa de autonomia. Então, é interessante que ele vai acabar servindo de base para uma idolatria revolucionária da razão, que é o que os revolucionários franceses sabiam, dizendo, serve-te da tua própria razão, mas isso não torna o homem menos incapaz. O homem continua sendo limitado. A razão humana continua sendo limitada. E se ela for iluminada pela fé, numa busca humilde pela verdade, ela é uma excelente ferramenta. Se ela, por outro lado, começa a idolatrar a si própria e ter uma fé em si própria, ao invés de ter fé no Senhor, que ilumina a nossa razão, ela vai virar uma monstruosidade. Como monstruosidade foi a Revolução Francesa. E aí você vê o que acontece nos estados, nos povos, que se afastaram da fé católica. O Bill citou aí o exemplo da Inglaterra, mas é o contrário. A Inglaterra era um lugar que tinha uma aristocracia que servia de resistência contra os reis injustos. Existia a ideia, por exemplo, de um papa autorizando os seus súditos a desobedecer reis injustos, como o Papa Pio V mandou os súditos não obedecerem à tirana Elizabeth I. Só que quando entra o Henrique VIII, isso até antes, né, ele vai impor um regime de terror, de confisco de terras eclesiásticas, baseado no fato de que ele não devia mais obediência ao Papa. E ao contrário do que ocorreu no Reino dos Francos ou no Sacro Império Romano Germânico, o Bill falou, era um bando de bárbaros. Pois é, a Igreja Católica conseguiu, ela tem o grande mérito de transformar um bando de bárbaros sujos na ponta de lança da civilização. E conseguiu criar um império com educação descentralizada, com instâncias descentralizadas, com uma vida monástica, com corpos intermediários de governança, a ponto de o Sacro Imperador Romano Germânico se humilhar diante do Papa, que foi a humilhação de Canossa. E era essa disciplina que limitava os tiranos, limitava os governantes e dava autonomia para as populações locais e para os aristocratas. A hora que isso acabou e veio a Revolução Protestante, aí você tem a formação dos estados totalitários modernos. Aí o governante, o príncipe, não está mais limitado pela autoridade papal ou pelos dogmas da igreja, e ele vira um monstro. Então, se confiar na razão humana, nós vamos nos ferrar. A única coisa que pode nos salvar é ter fé nos dogmas da Igreja Católica, porque eles vêm do Senhor. Perfeito. Então, acredito que, assim, tem aqui uma discussão epistemológica sobre fundamento da racionalidade, da verdade, e também tem um debate histórico, né? Porque também é válido, porque, na minha visão, a Igreja Católica fez coisas positivas e negativas para a liberdade, né? Teve, até a gente sabe como o próprio pensamento aristotélico que levou ao libertarianismo e tudo passou, né, por São Tomás de Aquino, que
né, Mas teve uma grande contragosto contribuição. da Igreja Católica. Sim, não, a gente sabe tudo isso. Então, mas o ponto é assim, como eu falei, não tô aqui para debater, tô aqui para mediar. Então, assim, eu acho que dentro do escopo da discussão a gente tá nessa questão, da questão da racionalidade, questão sobre epistemologia, que o Cogos defende que a verdade vem através da fé, e eu sei que o Bill não acredita nisso, eu acho que pode ser um contraponto interessante, e também esse contraponto sobre os argumentos históricos, né, também eu acho que... Pode falar, Bill, aí. Sim, eu acho que tem vários problemas nisso que o Cogos apontou aí. O primeiro é basicamente isso que você já identificou, até porque você já conhece o Cogos, já me conhece, né? Então, o problema epistemológico, que é extremamente fundamental, e o problema histórico, que também é muito importante. O problema epistemológico é a questão que o Cogos falou de que como é que a fé oprime se ela leva à verdade. A fé demonstrativamente não leva a nenhum tipo de verdade. Ninguém escolhe sair de casa pela porta e não pela janela porque tem fé na porta. Ninguém escolhe fazer uma neurocirurgia com base na fé de que um livro está correto. Sabe? Em nenhum aspecto da vida humana, agir com fé leva a um resultado bom. Tanto é que nem a própria fé acredita na fé. A pessoa que tem fé no cristianismo, por definição, não tem fé no judaísmo tradicional, não tem fé no Islã, não tem fé em diversas outras ideologias. Então a fé ela se contradiz até como forma como método epistemológico, porque ela é arbitrária. Fé, por definição, é acreditar em alguma coisa sem ter razões para acreditar nessa coisa. A gente não faz isso em nada na vida. E a gente, nada a não ser na religião e nas coisas mais importantes, que é justamente a moralidade e o senso de significância do ser humano, para mim não faz nenhum sentido. E quanto mais uma sociedade se afasta da fé como método de adquirir conhecimento, mais próspera e feliz ela tende a se tornar. Não só próspera de forma material, mas feliz no sentido de ser livre e de permitir ao indivíduo que alcance os valores que ele mesmo determina para si. Os próprios genocídios e absurdos seculares que aconteceram, como a Revolução Francesa, como o regime soviético, como todos os regimes coletivistas e totalitaristas dos últimos 200 anos, se deram justamente porque você teve uma fé secular, você teve uma fé na razão, porque a ideia de razão foi reinterpretada do seu sentido original grego aristotélico para a ideia do Kant, onde a razão se torna simplesmente uma fé secularizada, uma fé nos seus sentidos, uma fé só. Você não acha, Cogos, que você está justificando de maneira metafísica e até mística a racionalidade, afirmando que ela é fruto da fé? Porque a questão também é que, por exemplo, a Bíblia ela cabe uma interpretação, né? Ela não é literal. Então, aquilo que está escrito, eu como cristão também acredito que é a verdade. Mas, assim, cabe uma interpretação. Não, perdão, mas é só para também complementar também esse argumento. Não, pode falar, Cogos. Tô zoando, mas é porque aí não fica justo com o Cogos mesmo. Não, sim, eu não quero debater o Cogos, é só um complemento que eu também quero entender a perspectiva dele, sabe? Que eu também tenho essa dúvida. Sim, mas posso terminar o ponto ainda? Porque isso terminar. É questão epistemológica, sabe? A ideia de que a fé leva a algum resultado apropriado, não tem nenhuma demonstração disso. Aliás, a gente consegue demonstrar o contrário. Se eu toda vez que eu ajo com fé, eu ajo através da fé para alguma coisa, a chance disso dar errado é gigantesca. Ninguém pilota um avião com fé. Mas o pedaço histórico também é preocupante. A ideia de que, primeiro, que a liberdade está na Bíblia, não é verdade. O Velho Testamento tem até instruções sobre como você tratar o escravo. A liberdade é um conceito alheio à maioria dos povos antes de 500 anos atrás. Você não tinha nenhuma palavra em hebreu para liberdade. A segunda é a ideia de que a crença de que a ideia de justiça e a ideia de fazer o certo e de ter uma lei natural
surge no bojo do cristianismo. Isso é balela, sabe? Todo mundo sabe que os gregos já discutiam a justiça e a justiça das leis e a justiça do homem. Essa discussão sobre certo e errado independe do cristianismo, é muito mais antiga do que o cristianismo, e existem vários outros lugares completamente alheios ao cristianismo. Se você vai pesquisar o que os Upanishads falam no hinduísmo, eles já tratam da ideia de justiça. A ideia de Dharma hindu é basicamente a ideia de agir da forma correta. A ideia de que a razão surge no bojo da Igreja Católica é um mito comum e perigoso. Por quê? Porque o que a Igreja Católica fez de bom, na verdade, foi permitir a existência das obras de Aristóteles. E ela não fez isso da mesma forma que o Estado não constrói estradas. Os indivíduos constroem estradas muitas vezes a despeito do Estado. E foi basicamente isso que rolou com a Igreja Católica. O cristianismo, quando surgiu, destruiu muitas das obras gregas, principalmente quando precisou, de fato, tomar o poder do Ocidente e se instaurar como ideologia hegemônica. O aristotelismo se foi mantido vivo pelos muçulmanos abássidas da Era de Ouro do Islã, na época que muçulmano era mais civilizado que europeu, e foi justamente com as cidades que tinham mais contato com o mundo islâmico, a Espanha e a Itália, basicamente, a Espanha por causa do califado de Córdoba, e a Itália por causa das cidades mercantis, que você começou a importar a ideia de razão do mundo islâmico, que tinha sido preservada dos gregos. Foi justamente importando uma medicina racional, por exemplo, com o Avicena, enquanto que no mundo católico você tratava as pessoas com superstição, basicamente, que eles começaram a importar essas ideias de entender o mundo natural com base no mundo natural. Você teve uma tentativa muito forte por parte da Igreja Católica de reprimir o Aristóteles, e aí já entra mais no problema do catolicismo mais do que do cristianismo, a ideia de você centralizar a religião em uma instituição que tinha até o poder indireto da coerção. Mas a partir do momento em que você tem a Igreja Católica ativamente tentando censurar o Aristóteles e o desenvolvimento da razão, você não tem como falar que a razão surge no bojo da Igreja Católica. Ela surge a despeito da Igreja Católica, e é por isso que ela vai crescer no mundo anglófono, que foi o mundo que mais se distanciou da Igreja Católica. Boa. Ainda tem outras coisas para falar sobre o que o Cogos falou, mas eu acho que isso já dá. Sim, eu acho que já tá bom pro Cogos aí rebater. Fica à vontade, Cogos. O Bill disse que não tem liberdade, a palavra liberdade no hebraico. Pelo contrário, eles tinham, ao menos que eu me lembre agora, 3 palavras para definir liberdade. Tinha o conceito de Ben Bat Horin, que era a diferença entre um homem livre e um escravo. Então tinha essa liberdade social política. Existe uma palavra que é Zman Heruteno, para liberdade que Deus propicia ao povo hebreu quando eles saem do cativeiro da Babilônia ou do cativeiro egípcio. E existe o Rufshah, o Shofesh, que é a liberdade metafísica, que é a liberdade de bem viver, que é essa liberdade que também é partilhada pelo pensamento grego, aristotélico, e mais tarde pelo pensamento político católico, São Tomás de Aquino, etc., que é a liberdade contra os vícios, a liberdade de viver segundo o plano de Deus, que é a liberdade que mais importa, e sem o cristianismo você não vai ter a liberdade que mais importa. Muito bem, quanto àquilo que o Bill falou sobre não é racional agir pela fé, você não escolhe uma neurocirurgia pela fé, ou você não escolhe sair pela porta pela fé. Na verdade é o contrário, sem a fé você não faria nada. Se você exigisse uma plena compreensão racional da realidade para agir, você nunca poderia fazer nada, e você cairia num perfeccionismo metafísico que te paralisaria. Quando você escolhe fazer uma neurocirurgia, por exemplo, você vai agir com razão, você vai ver se o neurocirurgião é bem recomendado, etc. Mas a hora que você aceita tomar uma anestesia, desmaiar naquela maca do hospital e um maluco mexer na tua cabeça com um bisturi, aquilo é um ato de fé. Porque você não tem em nenhum momento 100% de certeza de que aquilo vai prestar. Você está
se entregando num ato de fé. É uma fé na competência do cirurgião, é uma fé na competência do anestesista, mas é uma fé. E, em última instância, se você realmente for racional, você vai notar que tanto você, quanto o hospital, quanto o cirurgião são limitados e vai se recomendar a São Camilo Leles, a Nossa Senhora, na hora de uma cirurgia, como um bom piloto de avião vai fazer. Ele vai treinar, ele vai ver as condições meteorológicas, ele vai se certificar de que o avião está bem manutenido, mas na última hora, antes da decolagem, ele vai se recomendar a Nossa Senhora de Loreto. E isso, quem fala, você não precisa usar um argumento religioso. Um bom epistemologista vai te dizer a mesma coisa. O Quixote, por exemplo, ele fala, toda a ciência é baseada em fé. Você pode pegar a mais árida das ciências, a matemática, por exemplo. Você pode traçar vários teoremas, várias provas, mas todas elas se baseiam em atos de fé. Eu tenho fé que existe ponto, reto e plano. São axiomas da matemática sem os quais você não faz matemática de forma nenhuma. Não existe matemática sem fé. Eu não estou falando de fé em Deus, fé transcendente, dom sobrenatural da fé. Estou falando fé epistemológica, fé nos axiomas matemáticos. Agora, ele fala, não, se você acredita no cristianismo, significa que você não tem fé. Você não tem fé no Islã, você não tem fé no judaísmo. Olha, segundo os muçulmanos, eu vou para o inferno, porque eu não acredito que Maomé seja um profeta de Alá. Segundo os judeus, eu vou para o inferno, porque eu não sigo o judaísmo, não sigo a antiga aliança, eu sigo a nova. Os judeus não têm inferno, eles têm aquele Hades. Tem inferno, Guerrena. Segundo os protestantes, eu vou para o inferno, porque eu não sigo lá as 5 solas. Então, olha que medo. Eu vou para o inferno segundo muita gente, só que eu não tenho medo de nada disso, estou cagando para eles, com perdão da palavra, porque eu tenho uma fé pétrea no Santo Magistério da Igreja Católica. Você dizer que eu não tenho fé porque eu tenho fé é uma contradição. É a mesma coisa que você falar que eu não tenho fidelidade só porque eu seria casado com uma mulher, né? Então, se eu sou casado e fiel à minha legítima esposa, eu sou infiel em relação a 3 bilhões de mulheres? Não. Eu sou fidelíssimo à minha esposa. É um ato de extrema fidelidade, assim como ser fiel à Igreja Católica é um extremo ato de fé. Aí, você ouviu que o Bill é bem randiano mesmo, né? Porque a Ayn Rand falava que a fé é a negação da razão. Mas é o contrário. Eu prefiro acreditar, eu prefiro ter fé em Santo Agostinho do que na Ayn Rand. Porque a Ayn Rand provavelmente está no inferno e Santo Agostinho está no céu. E Santo Agostinho disse, a fé não te exige sublimar a razão. Pelo contrário, você faz uso da razão. Fazendo uso da razão, você vai ver que a sua própria razão tem limites. E é esta constatação racional dos limites da nossa própria razão que vão te apontar racionalmente a necessidade de fé. Então não existe sociedade, não existe ciência sem fé. E é isso que se fazia nos mosteiros medievais, que você tanto criticou. Na verdade, quem resgatou o pensamento de Aristóteles e de outros grandes clássicos gregos foram os católicos. Santo Agostinho disse que a filosofia grega era iluminada por Deus no que ela tinha de verdadeiro e deveria ser preservada. Já os muçulmanos... falando de Platão e Pitágoras, não de Aristóteles. Então, eu tô falando de todo mundo. Não, Santo Agostinho escreve contra o Aristóteles, contra o naturalismo pagão dos gregos. Pelo amor de Deus, é claro que Santo Agostinho vai criticar Aristóteles, meu Deus do céu. Santo Agostinho era fundamentalmente platônico, não Aristóteles. Whatever, o que eu tô falando é que Santo Agostinho disse, preservem os textos de todo mundo, inclusive para eu poder discordar. Quem queimou a biblioteca, quem queimou a biblioteca de Alexandria e nos privou de inúmeros textos que nós só vamos conhecer no dia do juízo, foram os muçulmanos. Foi o califa Omar que mandou queimar a biblioteca de Alexandria. Esse aí que você falou que eram mais civilizados que os cristãos? Esse negócio de que os muçulmanos eram civilizados é outro mito. O mito do império, do califado em Andaluzia, o mito da boa convivência entre cristãos, judeus e muçulmanos. Mas não era nada disso. Perfeito, Eles escravizavam todo mundo. Mas não vamos, a gente sabe de todas essas questões também, eu sei, o Bill sabe, eu acho que vocês sabem, mas não vamos sair muito do objeto da discussão. Não, acho que tudo bem, só estou rebatendo porque o Bill, eu não quero sair, eu não quero discutir Islã aqui. Só que o Bill citou o Islã. O Bill citou o Islã para falar que os católicos não eram racionais e o Islã era. Pelo amor de Deus, os portugueses deram a volta na África para escapar dos muçulmanos lá no Mediterrâneo. Pelo amor de Deus. Agora, em relação à medicina, eu vou te falar, os primeiros hospitais não foram de Avicena, coisa nenhuma. Os primeiros hospitais foram de São Basílio, as Basilíadas. Foram os católicos, porque a razão
é aquilo que os católicos sempre quiseram estudar para entender a ordem natural como uma via para chegar a Deus. Isso só os cristãos têm. Então, é a quinta via de Santo Tomás de Aquino. Ele falou que você vai derivar a existência de Deus pela ordem natural. E aí, com isso, o grande historiador Legorf vai explicar de como os mosteiros medievais, querendo usar a razão para entender o mundo natural, desembocaram na primeira revolução industrial, em máquinas, em técnicas agrícolas. Então, graças à religião católica, nós temos essa união entre fé e razão que fundamenta a civilização ocidental. A hora que você sai da fé católica e vai ou para o racionalismo ou para a superstição, aí você cai na obscuridade. Então, toda a luz do Ocidente é uma luz que veio com a Igreja Católica. Eu acho que é isso, tem alguns pontos. Eu acho que, assim, uma questão é, se você ficar falando sobre as coisas positivas e negativas que a Igreja Católica fez, né, diferentemente de muitas outras instituições históricas que só fizeram desgraça, isso é um fato que isso não pode ser questionado, mas, assim, a gente vai ficar só, vamos dizer assim, propaganda e counter-propaganda, o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de certo, e cada um pontuando do seu lado. Eu acho que é muito mais proveitoso a discussão mais do ponto de vista epistemológico mesmo, sobre o conhecimento advindo da fé e o contraponto objetivista. Isso, na minha opinião, eu acho isso interessante, e essa questão histórica também é interessante, juntar tudo também eu acho bacana, mas não sei, eu acho que o Cogos, eu acho que já deu alguns contra-argumentos nesse sentido, eu acho que o Bill também pode falar agora. Sim, a questão histórica, de fato, é secundária, mas ela não é completamente inseparável da questão filosófica e epistemológica. Porque existem formas diferentes de fazer história e epistemologias diferentes terão narrativas históricas diferentes, sabe? A própria ideia de que quem queimou a Biblioteca de Alexandria foram os mesmos muçulmanos que avançaram o Aristóteles e preservaram o Aristóteles para que ele fosse redescoberto pelo Ocidente é fruto de uma visão metafísica, uma visão filosófica cristã. Historicamente, isso não faz muito sentido, porque os muçulmanos que preservaram Aristóteles foram justamente os muçulmanos que derrubaram os Omíadas, que derrubaram o califado dos justos, sabe? O califado omíada foi uma coisa extremamente bárbara. Eu não estou defendendo o Islã, porque o Islã também é uma ideologia com base na fé. Os islâmicos, os dois primeiros califados, o califado do Maomé, que é o califado dos justos, e o califado dos Omíadas, que seguiu e foi um império expansionista, uma coisa extremamente bárbara, e é por isso que ele eventualmente foi derrubado pelos abássidas, lá para o século 7, 8, lá para o século 8 ou 9, sabe? Então, assim, é dizer que a pessoa que derrotou o pessoal, que foi o último, mas não o primeiro a destruir a Biblioteca de Alexandria, o Júlio César já tinha destruído a Biblioteca de Alexandria, mas isso é questão histórica que é secundária. O mais importante é a questão filosófica mesmo, essa ideia de que, primeiro, o conceito de liberdade já existe há muito tempo, não procede. Porque, como o Cogos falou, que os hebreus já tinham 3 palavras diferentes para a liberdade, Ben Bat Horim, a liberdade do Egito e a liberdade metafísica. Quem tem 3 palavras para a liberdade é porque não tem um conceito de liberdade. Tem conceitos que, interpretados de forma contemporânea, se aproximam do que é o conceito de liberdade. Um conceito requer uma palavra, apesar de que nem toda palavra é um conceito. Ben Bat Horim, por exemplo, não queria dizer liberdade, porque o judeu que não era escravo também não era livre, ele era servo do seu coletivo, ele era servo da tribo judaica. Então, Ben Bat Horim está muito mais próximo do conceito de cidadania grego, que era um conceito que também já existia na época e existia em todos os povos, como o povo hebreu, todos os povos minimamente mais civilizados, como o povo hebreu, como o povo grego, isso já existia, não tem nada de liberdade nisso. Liberdade vem depois, liberdade não é ser cidadão, não é não ser escravo, liberdade é não ser submisso ao seu estado. Aquele que não é escravo, ele não é submisso ao seu senhor, mas ele ainda é submisso à cidade, ele ainda é submisso à tribo, e é isso que Ben Bat Horim quer dizer. A liberdade do Egito e a liberdade que eles falam de que a palavra que eles usam para denotar a libertação dos judeus do Egito é basicamente a mesma coisa que a autodeterminação dos povos dos franceses, do Rousseau,
e afins, sabe? Não é liberdade, porque o judeu livre do Egito não era livre. Ele trocou de senhor, ele agora servia ao Maomé. Ao Maomé não, ao Moisés, ele agora servia novamente à tribo judaica. E a liberdade metafísica também é um conceito que já existia em várias tribos, em várias sociedades daquela época, que não tem nada de liberdade. É mais próximo ao que o Demócrito falava, e o Epicuro falavam sobre a ataraxia, a ausência de preocupações, a ausência de problemas. Isso não é liberdade, isso é bem-estar, sabe? Não existia o termo liberdade, não existia um conceito de liberdade, porque não fazia nem sentido você falar em liberdade. Liberdade só faz sentido quando você já tem instituições políticas não tribais. Os judeus nunca tiveram instituições políticas não tribais, é a tribo dos judeus, sabe? Então, nem os gregos tinham noção de liberdade. Assim como os hebreus, eles eram mais avançados e mais civilizados do que aqueles de sua época, mas tentar atribuir a eles a ideia de liberdade é reconhecer o quão difícil é chegar na ideia de liberdade, o quão difícil, quão complexa é a ideia de liberdade. Liberdade não é você se autodeterminar em um coletivo, não é você escolher a tribo a qual você serve. Liberdade não é você... o que o próprio Kogo estava falando antes demonstra um pouco esse erro. Liberdade é a liberdade de fazer o certo. Isso não é liberdade, porque isso pressupõe alguém que vai te dizer o que é o certo. Liberdade é a liberdade de tomar escolhas e não sofrer coerção em resposta a essas escolhas, desde que elas não sejam o início de coerção. Liberdade é o respeito ao princípio da não agressão, e isso é uma coisa extremamente nova. Isso não é uma coisa que nenhum desses povos antigos tem. A ideia de que ciência e razão requer fé também é um pouco grotesca. É Kant, essencialmente. O Kant é que propõe essa ideia justamente porque a proposta dele era salvar a moralidade cristã do avanço da razão, do avanço da ciência. E ele fala isso explicitamente nos Prolegômenos, que o objetivo dele, o objetivo da obra do Kant, era salvar a forma cristã de pensar a moralidade, a forma cristã de pensar em termos formais, ainda que não em termos de conteúdo, do avanço da razão, do avanço do uso da capacidade cognitiva humana, que, pelo próprio Kant, levaria ao fim da moralidade cristã. A ideia de que a fé requer razão, ela tem como base a dicotomia noumena-fenômeno do Kant, e ela tem como base o critério cristão de julgamento de uma mente. O cristão, ele sempre compara a mente humana com uma supostamente perfeita, onipresente, onisciente, onipotente. E fazendo essa comparação entre a mente do indivíduo e a mente de um ser hipotético onisciente, ele aponta para como a mente humana é falha. Isso não é uma forma apropriada de julgar a razão. Isso é uma forma patentemente cristã de julgar a razão, que é o que o Kant dá uma continuidade secular a. A forma apropriada de julgar a razão terrena, a razão que nós de fato temos, é a partir de padrões aos quais que nos são acessíveis. Você não julga a natureza com base no sobrenatural, porque o sobrenatural não existe. Você julga a natureza com base na natureza. Essa é a forma, é a coisa mais fundamental de toda a filosofia, e é o que diferencia a filosofia do misticismo. Desde o Tales falando que tudo era água, ele já estava implicando que você precisa de um princípio natural para explicar tudo o que existe na natureza. Então, essa visão de que a ciência requer, de que a razão requer fé, é uma visão patentemente cristã. E dentro do cristianismo, você não tem muita escolha a não ser aceitar isso, mas no mundo fora do cristianismo, a razão não requer fé. A razão é o único critério de julgamento. E só para eu terminar, Rufus, que eu vi que você já... Pode ir. Isso não é... Esse problema não para na epistemologia. Como o próprio Kogos falou, esse problema vai para a política. A ideia de que a lei natural precisa da lei divina para ser obedecida, porque se a lei natural só pode te falar
que se você fizer isso, existe, se a sociedade seguir essas leis, elas terão... Essa sociedade será próspera. Tá, e se eu não escolher prosperidade? Sim, isso de fato é uma crítica justa, é por isso que o objetivismo não é justnaturalista. O justnaturalismo, para o objetivista, é uma desistência de explicar a base ética da lei natural. Você falar que a natureza te dá, é a mesma coisa que você falar que Deus te deu, com conteúdo um pouco trocado. A lei, ela é uma extensão da ética, você precisa de toda uma discussão ética antes, mas falar que a lei, que não existe imperativo na lei natural, porque eu posso simplesmente descumprir ela, e que, portanto, o único imperativo, a única base dela é a lei divina, leva à pergunta, tá, e se eu escolher ignorar a lei divina? De novo, é usar um critério arbitrário e inserir ele como a priori o critério correto, quando na verdade você deve fazer o que a Rand faz, que é discutir os critérios. O que a Rand faz e o que os primeiros libertários fazem, o que os Levelers vão fazer na Inglaterra, ainda dentro do cristianismo, mas o que os primeiros anarcocapitalistas ali, o Henry David Thoreau, o Benjamin Tucker, esses caras vão fazer, que é discutir o critério em primeiro lugar, ao invés de simplesmente tomar um critério como revelação, uma revelação como critério, porque esse critério tem a sua falha. Você falar que não existe nada na lei natural que me faça cumprir, é você falar que não existe nada na lei divina que me faça cumprir. Leis são conceitos, elas são crenças. Crenças não existem de forma automática. Elas não são aceitas de forma automática. Toda a conceitualização é um ato de escolha. Então, essa a ideia. É o ponto de que a liberdade é muito mais nova do que o judaísmo e do que o cristianismo. Ela nasce dentro do mundo cristão, mas do mundo que está se afastando do cristianismo, e ela nasce a despeito do cristianismo e do catolicismo. As condenações de Paris são um grande exemplo disso. Lá para 1200 e alguma coisa, o arcebispo de Paris mandou queimar tudo que era Aristóteles. Todas as coisas que tinham a ver com Aristóteles e o estudo do mundo natural, e isso aconteceu em todas as grandes nações cristãs. Eventualmente, porque você tinha um monte de padre que falou, dane-se, vou continuar traduzindo do mesmo jeito. A Igreja Católica se viu forçada a aceitar, e o Tomás de Aquino já entra como uma versão bem atenuada do Aristóteles. E essa ideia que o Cogos está defendendo é exatamente o que nós do objetivismo criticamos no Kant. Então eu não sei exatamente o que ele critica no Kant, se essa ideia de que a ciência requer fé é exatamente a raiz do pensamento kantiano. Eu acho que, assim, está muito proveitoso do ponto de vista aí epistemológico, né? Teoria sobre o conhecimento, também significação do que é liberdade, e eu acho bem interessante esse debate. Manda pau, Cogos. Bom, primeiro nós temos um erro histórico gravíssimo aqui, porque não houve esse negócio de queima de livro por ocasião das condenações de 1210, de 1270 e pouco ali. O que houve foi a proclamação de que certas teses aristotélicas seriam heréticas. E é claro que você pegar o pensamento grego e transformar isso num dogma, sendo que Aristóteles viveu antes do magistério da igreja, é claro que vai ter coisa errada ali. Tem muita coisa errada em Aristóteles. E se você discorda disso, você vai defender coisas... Tem muita coisa errada em Aristóteles. Né? Muito bem. Tem muita coisa errada em Aristóteles. Então tem coisas heréticas em Aristóteles, e que a igreja condenou como heréticas. Por quê? Porque como o Aristóteles servia de base para muitos dos pensadores escolásticos, era preciso que a igreja pegasse algumas teses que tem ali, sei lá, por exemplo, a eternidade do mundo, e condenasse. Ou questionamento sobre a onisciência de Deus, né? Então Deus não conheceria a essência particular das coisas, isso também é uma heresia. Então a igreja simplesmente falou, isso aqui é herético, vocês querem estudar Aristóteles, estudem, mas saibam que tudo isso aqui é herético. Muito bem. Mas não poderia ter queimado, ou poderia ter queimado? Primeiro que a igreja não teve queima. A igreja nunca falou, se vocês quiserem estudar, estudem, mas isso aqui é herético. A igreja condenou e perseguiu os hereges veementemente. Não, perseguir herege tem que perseguir mesmo. Mas tudo bem, mas deixa eu... Exatamente. Como é que isso é de alguma forma compatível com a ideia de liberdade de expressão? Porque eu não defendo a liberdade de expressão. Eu não sou liberal. Isso é uma tese iluminista liberal. Mas isso não, é o tudo bem, mas não vamos. Mas espera aí, Bill, não vamos desvirtuar o debate. Deixa o Cogos desenvolver. Mas deixa o Cogos desenvolver. Minha culpa, como vocês dizem Manda no mundo Paulo, cristão. Cogos.
Depois nós vamos chegar nisso, né? Mas ele tem que deixar eu terminar o raciocínio. Não, sim. Se vai você terminar. defendesse a liberdade de Minha expressão culpa. até as últimas consequências, você incorreria em erros como, por exemplo, denunciar para o inimigo a posição de um bem estratégico ali e ia colocar a sociedade em perigo. Então a liberdade de expressão tem os seus limites também. Agora, o que a igreja fazia não era queimar livro, isso não aconteceu, isso é uma mentira liberal iluminista do século XIX. O que aconteceu ali no século XIII é que a igreja condenou algumas teses como heréticas, de forma tal que quem lesse essa Aristóteles sem primeiro ter o contato com o catecismo da igreja seria excomungado. Então a pena não era queimar, a pena não era perseguir, a pena era excomunhão. Você não mais poderia comungar do corpo e do sangue de Jesus por ocasião da missa. Agora, se você não é católico, eu não sei por que você liga para isso. Se bem que aí depende da salvação da sua alma. Então a igreja não era uma destruidora de livros. Ela não vai destruir o conhecimento humano acumulado. Ela só vai disciplinar a leitura para que nós não caíssemos em erros. Foi só isso que aconteceu no século XIII. Agora, voltando a outras coisas que você falou, né? Você disse, voltando lá na questão do judaísmo, né? Você cometeu alguns erros ali de anacronismo. Porque esse negócio de cidadania, né, quando você cita o conceito de liberdade judaico, ela tem sim a ver com liberdade. Não é o conceito de cidadania hoje que o Estado vai te dar direitos. Isso já é coisa liberal. O que existia tanto no pensamento hebraico quanto no pensamento aristotélico, na antiguidade de forma geral, é que a cidadania tem a ver com uma liberdade relativa à dignidade desse cidadão, porque ele tem mais poder de mando e menos necessidade de obediência, porque ele é de alguma forma superior. A cidadania estava relacionada a uma superioridade ontológica no pensamento, seja hebraico, seja grego. Então não era essa ideia de um decreto estatal para você ser cidadão. Era realmente alguma dignidade natural que o cidadão tinha mais que os outros. Você pode concordar com isso ou não, mas esse é o conceito de superioridade ontológica, liberdade e cidadania que estavam intimamente ligados no mundo antigo. Outra coisa, né? O conceito hebraico do Hufsha, a liberdade metafísica, não tinha a ver com o pensamento estoico. Porque o pensamento... Desculpa, nem com o pensamento estoico, nem com o pensamento pré-socrático lá em Demócrito. Porque aí que está, o Demócrito e os estoicos vão coincidir quando eles falam que a ataraxia seria o não ligo para nada. Eu não sou afetado, eu não deixo nada me afetar. Porque isso é individualista. A sociedade pega fogo e você não se afeta. Já no pensamento, tanto do Antigo Testamento quanto cristão, você tem o dever, sim, da comiseração, que é tornar a miséria do outro a sua miséria. Daí o nome comiseração. Então você não pode simplesmente dar uma de estoico e se isolar. A ideia do bem viver era a ideia de viver através das virtudes, inclusive a virtude de se preocupar com a sua tribo, de se preocupar com o próximo. E nesse processo de apoio mútuo dentro da tribo, você é livre. Você é livre de um governante tirano, você é livre dos vícios que surgem quando você se torna individualista. Então não existe liberdade fora da tribo. O homem é assim feito, a imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus, que é perfeito, ele é uno e trino. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, o homem, ele requer essa alteridade que é um reflexo da Santíssima Trindade. Por isso que na gramática nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, porque o homem não vive fora dessas relações. O homem é feito para ser político. Então ele é feito para viver na polis, para o outro. Fora da tribo não tem isso, porque ou nós vamos para o individualismo crasso, que é o caso da Ayn Rand, ou nós vamos para o coletivismo comunista, socialista, georgista e toda essa desgraça ideológica. Então, a ideia de liberdade que você cita, sei lá, o PNA, a ideia do indivíduo poder fazer o que quiser sem coerção, já é uma falsa liberdade, porque é uma liberdade que te é dada por um governante magnânimo ou por uma turba, uma multidão magnânima, ou pela ideia de um contrato social, onde você tem o Estado e o indivíduo e os dois fazem um contrato, o que é um erro estratégico brutal, porque é claro que o Estado vai ter uma simetria de poder enorme e ele não precisa cumprir contrato nenhum. E por isso que todos os regimes liberais se degeneraram em tiranias comunistas, nazistas, fascistas, social-democrata, covidistas, etc., né? Então a sua definição de liberdade, que é o respeito ao PNA, é uma falsa definição de liberdade, porque não adianta você falar em princípio da não agressão, e eu estou livre da coerção desde que não agrida e não inicie a coerção contra alguém, se você não está livre das consequências. No mundo real, todas as suas ações, sejam elas agressivas ou não,
vão ter consequências. Pelo PNA, então, todo mundo poderia viver uma vida hedonista, individualista e pacifista. E o resultado seria que um pequeno grupo de tiranos vai dominar completamente essa sociedade. E aí você não vai ser livre da coerção. Então, se você for usar a razão de forma correta, você vai rejeitar o PNA. Quando você fala em medir a natureza segundo a natureza, o que é uma tese sofista, ele só substituiu o Gorgias, né? Ele só substituiu natureza por homem, e ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Você está querendo chegar a afirmações absolutas sobre a verdade usando uma régua relativa, o que é uma total incongruência. Tanto é verdade que a razão pura não serve como método, que primeiro, o Kant vai dizer que uma moralidade baseada em Deus é opressiva e vai querer uma moralidade baseada na razão, e ele vai chegar à conclusão na razão prática de que o homem tem que fazer o que der na telha. Traduzindo Kant em termos vulgares, é exatamente isso que ele fala. O resultado disso não pode ser outro senão a barbárie. E segundo, é que os pensadores libertários que adotaram este método de jus-racionalismo chegaram a conclusões contraditórias e absurdas. Por exemplo, o Rothbard chegou à conclusão pelo aborto. Como é que alguém usa a razão contra a agressão e defende a mãe matar o próprio filho bebê? É porque a razão não é um método, pelo menos não na sua forma pura. O racionalismo não é um método. Se você quiser usar a razão, use iluminada pela fé. E outra prova é de que os libertários não chegam a conclusão alguma sobre vários temas. Os libertários discordam sobre imigração, os libertários discordam sobre propriedade intelectual, os libertários discordam sobre teoria punitiva, e eu digo para você, eles nunca vão chegar a lugar nenhum, enquanto eles acharem que podem usar a razão como método sem juízo de valor, sendo que o santo magistério da Igreja Católica já destrinchou boa parte desses dilemas morais para nós. Era bem mais simples, era bem mais racional seguir o santo magistério da Igreja Católica. É isso. Boa, Cogos. Bill, pode responder aí o que você quiser, fica à vontade. Bom, tem alguns problemas que eu considero muito graves. Aliás, tem um problema prévio que... E vamos só manter esse método de um fala sem rebater, sem rebater pequenos pontos. Sim. Desculpa, cara, eu me exacerbei, me exaltei. O primeiro, acho que é uma coisa que a gente precisa endereçar, é o que me parece ser um espantalho de criticar a razão kantiana, de criticar o liberalismo, sabe? Eu considero o liberalismo uma bosta, eu considero o kantianismo uma bosta, são pragas do mundo. O liberalismo é uma forma de socialismo, é a forma que o coletivismo europeu e o coletivismo utilitarista britânico encontrou de se adequar às demandas por liberdade do povo. Você começa a vender uma coisa que não é liberdade como liberdade. É isso que o liberalismo é por isso que toda sociedade liberal é uma sociedade utilitarista e que não dá lugar nenhum. A própria ideia do Kant de razão também não é uma ideia de razão. Eu não defendo isso, ninguém na tradição libertária, até mais ou menos ali o Mises, defendeu isso. O Mises é que dá esse primeiro passo e adota as ideias do Kant, que por sinal é o que o Hans Hermann Hoppe considera maravilhoso no Mises e eleva até a última potência. Isso não é razão. A razão pura e razão prática não é uma divisão que eu considero válida. Razão é a faculdade que nos permite integrar de forma não contraditória a observação dos sentidos em conceitos, sabe? Não tem razão, não existe razão pura. Isso é uma falácia kantiana. A ideia de que você tem razão, você consegue aplicar a razão em coisas que não provém dos sentidos e que a matemática, de alguma forma, não provém dos sentidos, que a geometria não provém dos sentidos. Isso é balela kantiana, não é isso que eu estou defendendo. Eu considero isso uma praga, eu considero isso uma continuação da divisão cristã entre o conhecimento terreno e o conhecimento divino. É só uma continuação da mesma coisa. Você tem o conhecimento terreno provindo dos sentidos e falho se tornou a verdade sintética do Kant, e o conhecimento puro vindo da revelação e que não requer contato com o mundo se tornou a proposição analítica do Kant. Essa divisão é problemática. Não existe conhecimento puro. Todo conhecimento provém dos sentidos e todo conhecimento está passível de erro, porque ele provém de um processo ativo de identificação da realidade. É justamente por isso que a gente precisa de uma epistemologia, é justamente por isso que a gente precisa de filosofia em geral, para determinar quais são as regras
que tornam o conhecimento correto. Então, só para deixar de lado esse espantalho mesmo, porque não é isso que eu estou defendendo. Concordo nessa crítica ao liberalismo, concordo, talvez não nas mesmas coisas, mas concordo que o Kant também deve ser jogado na lata do lixo da história. Outro ponto pequeno que eu tenho que endereçar antes para não deixar passar batido é essa ideia de que a ataraxia é a capacidade de não se deixar afetar, porque eu fiz o paralelo com a liberdade metafísica dos judeus, e a ataraxia é você se manter impassível. Isso não é a ataraxia, isso é a versão estoica da ataraxia. Quando você vai para a linha mais do Demócrito, do próprio Epicuro, não é isso que eles querem dizer com a ataraxia, é um bem-estar existencial, que é basicamente o que os judeus querem dizer, basicamente o que os hebraicos querem dizer. Mas isso é só um detalhe. O ponto principal mesmo são dois. O primeiro é a noção de que se eu não gosto se eu emocionalmente não gosto do resultado de um pensamento, então esse pensamento está errado. Isso é basicamente a estrutura do argumento do Kogos para dizer que se a razão não balizada pela fé, como no caso do Rothbard, supostamente no caso do Rothbard, leva a conclusões como a defesa ao aborto, ela claramente está errada. É uma inversão completa das regras do pensamento. Não é porque eu não gosto do resultado de uma cadeia de ideias que essa cadeia de ideias está errada. Você tem que achar aonde na cadeia de ideias está o erro. Esse é o mesmo erro exatamente dos progressivistas e dos pós-modernistas. Se os fatos não concordam com a minha emoção, os fatos estão errados, o pensamento está errado. Tem um segundo erro nisso, que é o fato de que o Rothbard não jogava fora a fé. O Rothbard se definia como um neotomista e, portanto, como alguém que aceita essa definição, essa divisão entre as verdades puras da razão e as verdades que requerem alguma outra forma de revelação ou escolha arbitrária em algum grau. Ele não faz a teoria econômica dele, ele não faz a teoria política dele com base na fé, porque ele não acredita que esse é o âmbito de aplicação da fé, mas ele não descarta isso. A epistemologia dele é tomista. Então essa ideia de que se eu não gosto do resultado de um pensamento, a cadeia de pensamentos está errada, não faz nenhum sentido. É você botar o resultado antes do processo. Um erro de raciocínio se identifica com um erro no raciocínio, não com uma suposta com um resultado que me desagrada. Eu sou um defensor do direito da mulher a abortar, independentemente de considerações a respeito de se isso é bonito ou não, porque os fatos e a razão me levam a essa conclusão. Não é porque isso me dá um certo desgosto de pensar em crianças sendo abortadas que isso está errado. Isso se chama emocionalismo. O outro grande problema, e esse é maior mesmo, é a ideia de que liberdade é liberdade dentro da tribo. Não existe liberdade fora da tribo. Isso é uma representação errada do meu ponto. Não estou defendendo a liberdade do indivíduo atomista de sair do mundo e morar no meio do mato, porque isso não é liberdade. Se você mora no meio do mato, você não precisa de liberdade, porque não tem ninguém lá para te oprimir. Não tem outro ser humano para violar os seus direitos se você mora sozinho. Liberdade ela se torna necessária como valor justamente no contexto social, justamente quando você tem dentro de uma tribo, dentro de um estado, dentro de uma nação, a possibilidade de um indivíduo iniciar força contra outro indivíduo. Fora disso, não tem liberdade, não é isso que eu estou defendendo. Só que isso também, defender a liberdade como algo que faz sentido apenas num contexto social e defender que o homem existe, que o homem é um ser político, porque o homem não existe sem outras pessoas. No mínimo, a pessoa precisa de um pai e de uma mãe e ela já nasce em uma pequena comunidade. Isso é um fato inquestionável, mas isso não invalida a ideia de liberdade. Isso é só um contexto necessário para a ideia de liberdade. A liberdade é você fazer parte de uma comunidade e não viver para essa comunidade.
É você ter a liberdade de discordar daqueles que estão na sua comunidade sem ser agredido por isso. É daí que vem a liberdade de expressão. E, aliás, o Cogos também deu um outro espantalho, que a liberdade de expressão não é absoluta, porque se você dá informações para um exército inimigo, isso de alguma forma seria liberdade de expressão. Isso é quebra de contrato, sabe? A liberdade de expressão não invalida contratos, ela é uma instância da liberdade específica, a liberdade de falar o que se pensa e não de adquirir informações em sigilo e depois quebrar esse sigilo. São duas coisas completamente diferentes. E a liberdade de expressão, bem entendida, é absoluta. E isso é o cerne do libertarianismo. Isso é o cerne do que o Freeborn John, o Richard Overton e esses primeiros libertários, as primeiras pessoas que começaram a falar no direito inalienável do homem à liberdade, estavam dizendo na Inglaterra há 400 anos atrás. Sabe, liberdade de expressão é, se não a mais básica, a segunda ou terceira mais básica liberdade que existe. Atrás, talvez, da liberdade de decidir o que entra ou sai do seu corpo e da liberdade de pensamento. Mas liberdade também não é... E você defender uma liberdade absoluta não é defender uma liberdade das consequências. Isso já é uma visão positivista de liberdade. Liberdade não é a ausência, não sofrer as consequências dos seus atos. Liberdade é escolher os atos que você vai cometer e lidar com as consequências dele. É essa a relação da ideia de liberdade com a ideia de propriedade privada. É por isso que um não existe sem o outro. O Cogos também apontou a Ayn Rand como defendendo esse tipo de liberdade atomista. A Rand é muito clara nisso. Não existe leitura honesta da Rand que leve à ideia de que a Rand defende a liberdade do indivíduo de se emancipar do seu povo e sair. Pelo contrário, a Rand, ao contrário de muitos no anarcocapitalismo, não defende plenamente o direito de secessão. Ela defende a liberdade entendida pelo objetivismo, é um princípio que guia uma comunidade, é um princípio que guia a interação entre pelo menos duas pessoas. Não é a liberdade não tem nada a ver com a liberdade atomista. E é só nesse sentido que a liberdade faz sentido. Só nesse contexto que a liberdade faz sentido. Não existe falar em liberdade de fazer a coisa certa, porque isso implica necessariamente em algum tipo de autoridade externa a você, dizendo abertamente qual é a coisa certa. Você defender que o ser humano tem a liberdade de seguir a palavra de Deus, é você falar que o ser humano não tem liberdade e ele deve seguir a palavra de Deus. É a mesma coisa que qualquer regime socialista fala. Você tem a liberdade de fazer parte da revolução socialista. Você tem a liberdade de seguir a Sharia. Isso não é liberdade. A palavra foi inventada para dizer outra coisa. Esse que é o problema. Beleza. Só para, do ponto de vista daqui do debate também, porque não vai ser infinito, obviamente. Sim. O Cogos agora vai fazer uma réplica, depois você tem uma tréplica, e aí o Cogos finaliza como você começou, o Cogos finaliza e a gente finaliza o debate. Beleza? Então o Cogos pode falar, fica à vontade. Bom, só alguns pontos rápidos aqui, ainda voltando sobre a questão da ataraxia em Demócrito. Talvez eu tenha me expressado mal, mas Demócrito, pré-socrático, conversa com os hedonistas no sentido em que, para ele, a ideia da ataraxia era uma ideia de isolamento do seu estado de mente. Se para os estoicos isso era uma completa sublimação das paixões e não perturbação, para Demócrito era a mesma coisa no sentido de uma mente isolada do resto, um estado interno da mente independentemente de todo o resto, que via nesse próprio estado de isolamento e não perturbação uma fonte de prazer e bem-estar. Só que a diferença dele para os hedonistas era essa questão do prazer e do bem-estar, mas não muda o meu argumento de que ambos defendiam ali um isolamento individual de todo o resto. E a Ayn Rand, de alguma forma, bebe disso. Porque, embora ela fosse contra a secessão, o que é uma incongruência, uma contradição no pensamento da Ayn Rand, mostrando justamente que ela não consegue ser coerente nem na razão sobre as próprias teorias, mostrando a limitação da razão humana, ela disse sobre o homem de que o homem é um ser soberano e independente por si só, o indivíduo, né? E que esse indivíduo, ele deve viver no sentido de não se sacrificar por ninguém. E aí, a vida em comunidade para Ayn Rand, a comunidade em si, não passava de um instrumento desse indivíduo isolado. Então, Ayn Rand não via no clã, na tribo, algo pelo qual o indivíduo pode se sacrificar para crescer nas virtudes, porque ela abandonou completamente o conceito
de virtude em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, e a relação que existe entre virtude e liberdade. Para ela, a comunidade era só uma ferramenta, e talvez ela visse os outros como uma ferramenta de uma forma tão arraigada que ela também não queria secessão, porque senão ela ia ficar sem ferramentas. Esse é o pensamento hedonista, liberal, é tudo a mesma coisa. Agora, no caso do Rothbard, quando ele defende o aborto, ele defende o aborto porque ele abandona o direito natural tomista, que é um direito natural derivado da lei eterna, da lei divina, e procura ali submeter as leis humanas a um critério puramente racional. E o resultado é completamente irracional, que é defender o massacre de crianças pelas suas próprias mães. E eu não estou aqui fazendo uma inversão das coisas, dizendo, olha, eu não gostei da conclusão do Rothbard, então eu questiono o método. Não é isso. Um físico pode usar um método científico e chegar a uma conclusão errada porque ele não teve rigor nos seus experimentos científicos. Pode acontecer. Agora, o ponto aqui é a dissonância cognitiva que existe no meio libertário, quando você pega um sujeito que defende o PNA e fala, não, podemos discutir o que significa o PNA, mas não podemos iniciar a agressão e acabou, isso é racional, etc. Aí você dá um exemplo pro cara, você fala, pô, você teria que furtar uma moto para evitar um vazamento nuclear. Você dá um exemplo desses para ele. Ele fala, não, eu até furtaria a moto, porque aí seria coisa moral a fazer, mas não é ético. Peraí. Ética e moral são a mesma coisa. Ética é a raiz grega e moral é a raiz romana, mas elas são a mesma coisa. Se o sujeito não consegue estabelecer uma teoria ética de forma a determinar o seu agir nas situações, ele vai falar, olha, em determinadas situações eu violaria a minha própria ética. Então, vocês vão me desculpar, mas esse sujeito, por definição, tem dissonância cognitiva. E eu não posso defender um critério epistemológico no campo moral que seja baseado em dissonância cognitiva. Eu preciso defender aquilo que é sólido, eu preciso defender aquilo que não tem erro. E a única coisa sólida e que não tem erro é o magistério da Santa Igreja Católica fundada por Deus. Vocês podem não acreditar nisso, mas se a sociedade não tem uma base religiosa para sua moral, mesmo que você se ache capaz de um dia derivar uma moral absoluta racional, o que não é possível através de uma ferramenta finita, pode ter certeza que o resto da sociedade não vai chegar às mesmas conclusões que você. E o resultado vai ser o caos e a desordem social. Mas como a função da sociedade política é chegar a uma sociedade virtuosa, ordeira, onde as pessoas possam, de forma livre, chegar a uma vida virtuosa, crescer nas virtudes e atingir o fim último, que é a salvação da sua alma, ou se você é ateu, pelo menos que você conseguisse atingir aquilo que Aristóteles definiu como sendo a finalidade da comunidade política, que era a amizade e a cooperação e a harmonia entre os homens, pode ter certeza que por um critério puramente racionalista você não vai chegar nessa finalidade da sociedade política, a não ser que essa sociedade política tenha uma moral religiosa por base, e que seja uma religião que pelo menos tenha alguma coerência, né? Porque o Islã não tem. Agora, o cristianismo tem, porque ele é uma religião revelada pelo próprio Deus. Quanto à liberdade de expressão, que foi um outro tema tratado aqui, eu discordo que ela é absoluta, e o exemplo que o Bill deu não é um bom exemplo. Porque ele falou, não, se eu entregasse informações sigilosas para o inimigo, eu estaria violando o contrato. Mas e se você não assinou nenhum contrato? Por acaso, por acidente, caiu na sua mão um documento militar sigiloso e você resolveu, de sacanagem, contar para o inimigo, sem assinar nenhum contrato. Você tem que ser punido do mesmo jeito, pela periclitação que você colocou ali a vida das pessoas. Muito bem, você pode até argumentar, não, mas aí não é um problema de liberdade de expressão, é um problema de periclitar a vida das pessoas. Eu posso dar outros exemplos relativos à liberdade de expressão, mas não muda o fato de que a linguagem, ela tem consequências. Por quê? Porque a linguagem é uma série de símbolos, e símbolos são poderosos. O Bill citou uma série de pensadores liberais dos últimos 400 anos. Esses caras não construíram a civilização. Quem construiu a civilização é quem veio de 1500 para trás. E esses caras, Santo Agostinho, por exemplo, século V, vai dizer, a linguagem é um símbolo poderoso e os símbolos são sinais visíveis de uma realidade invisível. Então, quando você se expressa, você está ali afetando a realidade invisível. E isso tem consequências profundas na sociedade. Por isso que a liberdade de expressão é muito boa, na maioria dos casos, mas não é um valor absoluto. Assim como a propriedade privada não é um valor absoluto, embora ela seja sistemicamente a melhor forma de organizar a sociedade e a economia política, sem dúvidas. Agora, o valor absoluto ele é derivado da religião, porque ela é a realidade absoluta.
Do contrário, nós nunca vamos concordar com conceitos. E aí é o problema do racionalismo, o problema conceitual. Porque a operação do nosso intelecto, que são 3, a razão é a última das operações. Primeiro você tem a apreensão, a inteligência apreende conceitos. Isso não é possível sem uma iluminação divina da nossa inteligência, porque os conceitos estão para além de uma capacidade corpórea, eles são formas não corpóreas, né? Não estou aqui sendo platônico, dizer que tem uma forma incorpórea separada dos corpos, né? Mas os corpos também têm as suas formas. Depois vem o juízo, que vai julgar se é conveniente ou não aquele conceito apreendido. Isso também vem antes da razão. E aí depois vem o raciocínio, para ver se existe uma cogência e uma coerência lógica nessas operações que eu estou fazendo. Então a razão é a última das coisas. Sem a apreensão e sem o juízo, você não passa de um computador com um bom processador, só isso. Então não dá para basear as relações humanas no racionalismo. Você tem que ir para a apreensão e para o juízo, que são necessariamente transcendentes. E sem uma religião para fundamentar o seu transcendente em algo sólido, divino, você não tem sociedade. Boa, só lembrando, Bill, esse é o seu último argumento, tá? Depois Sim. o Kogos vai finalizar e a gente termina o debate. Manda bala. Eu queria começar só notando que tem um espantalho estranho ainda sendo atacado mesmo. A ideia de que hedonismo e liberalismo são a mesma coisa e que essas duas coisas são a mesma coisa, que o objetivismo e a visão da Rand são 3 coisas completamente diferentes. O hedonismo é algo muito mais antigo que o liberalismo, e o objetivismo é abertamente contra o liberalismo e contra o hedonismo. A Rand já escreveu sobre isso abertamente várias vezes. Ela já escreveu sobre os problemas do hedonismo e o problema dessa defesa pau-mole de uma liberdade fake dos liberais abertamente várias vezes. Então não dá para falar isso tendo uma leitura honesta da Rand. Então isso é estranho. A outra coisa é a ideia de que a Ayn Rand ser contra a secessão era uma contradição e que a vida em comunidade é um instrumento para ela. Isso também não casa com a realidade, não casa com o que a Rand escreveu e com o que ela escreveu muito abertamente. Então é isso que eu estou estranhando antes de começar o ponto, na verdade. Porque Ayn Rand não defende a secessão porque ela não defende o individualismo sem contexto. Ela abertamente fala que o indivíduo, o individualismo e a liberdade não são valores primários. O valor primário é a vida humana do indivíduo. E a liberdade é um valor social com base nesse valor da vida humana. Não dá para falar de secessão porque eu quero fazer uma secessão para escravizar pessoas dentro do meu estado. E ela era abertamente contra isso por causa disso, porque a liberdade e o direito de se organizar politicamente advém de uma base moral. É isso que eu estou estranhando. Você está atacando uma coisa que eu também ataco como se fosse a ausência de uma base moral para conceitos políticos. Isso é uma coisa que a Rand é muito aberta. Não existe política sem moralidade. Não existe política sem ética, sem uma base anterior. O que é problemático é achar que existe moralidade, existe ética com base na fé e que isso é uma coisa boa. O conceito de bom já requer um contexto de escolha. Bom e mal só existe no contexto da escolha humana. Não existe. É preciso achar parâmetros de forma racional para balizar essa escolha entre bem e mal. Então, essa ideia de que se você furtar uma moto para evitar uma explosão nuclear, isso é ferir o PNA, é ferir regras. Não é, porque essas regras não existem num vácuo. Essas regras não existem sem contexto. Isso é um problema que eu reconheço no anarcocapitalismo, em certos pedaços mais toscos do anarcocapitalismo, não no anarcocapitalismo de quem de fato sabe o que está falando, que é adotar essa visão kantiana, que é justamente uma continuação da ética do dever cristã. O cristianismo ele sempre se vendeu como uma ideologia de ética, de virtude, mas nunca foi. O dever, a forma como você deve agir está escrita num livro, a forma como você deve se desenvolver está escrita num livro. A ética de virtude inaugurada pelo Aristóteles não
é uma rejeição patente disso. É a ideia de que o desenvolvimento ético e moral, que não são a mesma coisa, moralidade é aquilo que a ética estuda, a ética é uma ciência. Se poderia falar que moral e ethos são a mesma coisa, mas não moral e ética. Ética, isso é uma discussão que os pré-socráticos já têm, a ética é a filosofia aplicada ao estudo da moral, é a gente pegar várias moralidades que existem no mundo e analisar se elas são boas ou ruins. O próprio conceito de bom ou ruim como decisão ética, como critério de julgamento ético, ele surge a partir da aplicação da razão em um contexto onde só havia a fé, em um contexto onde só haviam entidades tribais, organizações tribais com uma tradição, e a tradição é inquestionável. E a partir do momento que você usa a razão para questionar a tradição é que surge a ética e a preocupação em fazer o que é certo. Porque antes disso, a sua preocupação é em obedecer o costume ou tentar ser safado e desobedecer o costume. Não há questionamento a respeito sobre se o costume é bom ou ruim. E é exatamente isso que leva à confusão moral cristã. Eu acho que o Cogos conseguiu chegar ao cerne da questão mesmo, porque ele, nessa última fala, ele não defendeu a religião cristã em si, ele fez uma defesa universal de qualquer religião que seja coerente, que não o Islã. E aí eu concordo que o Islã não é coerente, eu concordo que o judaísmo não é coerente, da mesma forma que eu acho que o cristianismo não é coerente. Nós precisamos achar e desenvolver uma moral coerente. Os problemas atuais existem e são consequência do fato de que nós não desenvolvemos uma moral coerente ao longo dos últimos milhares de anos. A defesa de uma religião qualquer é a defesa da fé, seja ela qual for. Isso é uma contradição até o cristianismo, porque o cristianismo não defende a fé, seja ela qual for, ele defende a fé naquele conjunto de dogmas, e isso para mim soa bem estranho. O outro ponto que eu quero deixar aqui nessa última fala é a ideia de que, primeiro, os conceitos estão acima da realidade corpórea e que, de alguma forma, a mente humana é algo sem base corpórea ou separado do mundo físico. Isso também é um pensamento tradicional cristão, é um pensamento que tem segmento após o declínio do cristianismo no idealismo alemão e no idealismo europeu em geral, parte do iluminismo, e isso é uma balela. Sem cérebro não existe conceito. Não temos nenhuma evidência, nenhum sinal de que possa existir algum tipo de pessoa, algum tipo de ser no universo que seja capaz de conceitualizar sem ter o aparato físico para aquilo. Então, a relação do conceito com o corpo não é a relação de um suposto fantasma com o corpo, de uma alma não física com o corpo. É a mesma relação da minha perna com o ato de correr. O conceito é um ato, a conceptualização e a razão e o pensamento são atos realizados pelo corpo. E a última coisa é a ideia de que a última ponto que eu gostaria de deixar é a ideia de que os libertários não construíram a civilização. De fato, não construíram. A civilização, ela surge e cai de forma cíclica, mas não determinística, várias vezes ao longo da história. Os egípcios se civilizaram, depois, por decadência de valores, decadência moral, por causa da escolha dos egípcios, perderam os valores de civilização e decaíram. Os gregos já foram bárbaros, se civilizaram. Eu acho que ninguém aqui negaria que os gregos foram extremamente civilizados para a sua época, e depois perderam esses valores, viraram macedônios, helênicos e decaíram, sabe? Os muçulmanos, a mesma coisa, já foram bárbaros. Eventualmente, o califado abássida, bebendo mais da tradição persa, que e da tradição do zoroastrismo persa, que foi uma influência para o cristianismo, mais do que do Islã em si. Não é à toa que o Islã se civilizou quando eles mudaram de centro, saiu da Arábia, que sempre foi bárbaro mesmo, para a Pérsia. Eles se civilizaram e eles decaíram. E no mundo ocidental, moderno, a civilização não veio com o cristianismo.
O cristianismo é o que existiu na ausência de civilização. O mundo medieval era tudo menos civilizado. Você não tinha respeito à privacidade, você não tinha um respeito aos direitos individuais, você tinha um regime de servidão que existia. A gente sabe o que é a servidão. Ela existiu até menos de 200 anos atrás, aqui onde eu estou agora, na Rússia. Sabe? Essa idealização da vida agrária, do período medieval cristão não faz nenhum sentido. Era uma sociedade onde você tinha que beber cerveja porque você não sabia tratar água, limpar água. Para finalizar, Bill. Sim, para finalizar. Então, essa ideia de que os libertários não construíram a civilização é verdade. Os libertários construíram esse último boom civilizacional que a gente teve, que ele surge com a discussão sobre liberdade, sobre a abolição da monarquia, sobre a discussão da liberdade de pensamento, expressão e portar armas na Inglaterra. Eventualmente, a coroa inglesa suprime aquilo ali, e essas ideias migram junto com os ingleses para os Estados Unidos, e não é à toa que os Estados Unidos foi o grande bastião da civilização por mais de um século. Não é à toa que os Estados Unidos deram ao mundo a grande prosperidade material e espiritual da qual a gente ainda sente um resquício hoje, tendo coisas como a internet e a capacidade de tratar um câncer com quimioterapia ao invés de rezas, sabe? Os libertários foram responsáveis diretos por essa nova expansão, por essa nova ascensão da civilização e pela ascensão da civilização no que a gente chama hoje em dia de Ocidente. E eles fizeram isso se afastando da tradição cristã e descobrindo uma nova moral, descobrindo as ideias de liberdade. Boa, Cogos. Então, para finalizar, tá? Você dá os seus argumentos aí e a gente termina o debate. Manda pau. Ok. É interessante que o Bill, ele diz que ele não é um liberal, mas todo o discurso dele é impregnado de teses liberais, e essas teses liberais não conseguem nem ser originais, porque quando ele diz que eu misturei ali liberalismo, randianismo, hedonismo, tudo a mesma coisa, na verdade todas essas ideologias já surgiram ou na Antiguidade ou na Idade Média, na forma de heresias, ou seja, afastamentos da fé. E esses afastamentos da verdadeira fé, que é a católica, sempre foram decivilizatórios. Aí ele fala, não, o cristianismo é dogmático, ele aceita a fé desde que seja dela. Sim, porque você ter a fé em algo falso é muito perigoso. Se eu tiver a fé num curandeiro xamânico, eu vou morrer. Agora, se eu tiver fé num bom cirurgião, muito bem formado e treinado, é uma fé em uma verdade. E quando se trata das questões últimas da salvação do homem e da maneira como uma sociedade política deve se fundamentar moralmente, eu só posso ter fé no Deus verdadeiro. Caso contrário, nós vamos ter todos os problemas que ao longo da história da humanidade nós vemos ali, quando as civilizações, reitero esse ponto, se afastaram da fé católica, elas foram vitimadas pela tirania ou pelo caos e caíram. Como foi, por exemplo, o caso de Roma. Roma teve lá o seu auge da expansão republicana à custa do que eles pilhavam dos outros povos. Mas Roma se estabeleceu de uma maneira muito mais estável, sólida, honesta, depois de Constantino e Teodósio, quando eles viveram a fé cristã. E no momento em que as heresias contaminaram o pensamento romano e a política se afastou das bases morais cristãs, Roma caiu e a civilização medieval foi resgatada das trevas bárbaras graças aos mosteiros católicos, né? Agora, voltando a falar um pouco sobre o hedonismo, eu digo, a Ayn Rand podia dizer que ela era contra o hedonismo, mas ela era uma hedonista. A Ayn Rand vai falar assim, não, os prazeres carnais, animalescos, não te trazem felicidade. Até aí a Ayn Rand está certa, né? Essa é a crítica dela ao hedonismo. Aí ela vai falar, não, mas você só vai chegar na felicidade, na sua finalidade como indivíduo, através de meios racionais, não dos prazeres. Então, em última instância, o que a Ayn Rand está falando? Ela só está mudando o método como você chega no que ela tinha como uma ideia imanentista e individualista de felicidade. Mas ela não foge do hedonismo, porque, assim como os hedonistas, ela rejeita a ideia do sofrimento santificador, ela rejeita a ideia do sacrifício, ela rejeita a ideia do altruísmo, e isso é completamente anticristão, porque o símbolo do cristianismo é Deus
feito homem, morto numa cruz para nos salvar. Ou seja, você quer alguma coisa mais sacrificial e mais altruísta do que Jesus Cristo na cruz? E a Ayn Rand e os hedonistas, ou qualquer outra falsa doutrina, estão do lado oposto. Os vícios são muitos. Existem várias formas de erro. O racionalismo, a deontologia kantiana, são todos erros. E a verdade é só uma. A verdade é Cristo pregado naquela cruz e ressuscitando 3 dias depois. Agora, quando você fala, por exemplo, na deontologia kantiana, né? Então o Bill me acusou, por exemplo, ou acusou todos os cristãos de serem kantianos, nesse sentido de dever. É completamente diferente. O dever kantiano está muito mais próximo do pensamento do Bill, que é um dever racionalista, um dever pelo qual ele conclui após uma constatação racional, do que a ideia da loucura de amor cristã, que não tem nada de impessoal. A filosofia cristã, ela vai te apontar para um encontro pessoal com Cristo, por uma paixão, que não é, bom, eu vou pensar racionalmente. Racionalmente eu posso até pensar, olha, eu preciso ser virtuoso para salvar minha alma, mas quem disse que eu sou virtuoso? Eu vou sair daqui, vou sair dessa live e vou cometer inúmeros pecados, a não ser que a graça de Deus e a loucura do amor cristão me previnam contra isso. Então é completamente diferente da deontologia kantiana e é completamente diferente do utilitarismo randiano também, né? Quanto à ética e à moral, que ele citou, sim, são sinônimos. O que ele disse sobre a ciência que estuda os ethos, ou valores, a axiologia dos vários povos, não, isso é outra coisa. Isso aí seria uma antropologia cultural. A ética vai estudar o que é melhor para a finalidade última do homem, o que é o bem. Isso é o papel da ética, ou, sinônimo romano, moral. Agora, o que os outros povos achavam que era melhor, os costumes, os valores, aí é outra ciência que vai estudar esses valores e o ethos. Claro que há uma relação, mas não é a mesma ciência, né? Quando ele fala que o bem e o mal repousam na escolha, eu até concordo com o Bill, né? Você pode escolher o bem, mas você também pode escolher o mal. Isso significa que a escolha não é um bem absoluto. Às vezes eu até penso, por que Deus me deu o livre-arbítrio se eu uso meu livre-arbítrio para fazer cagada? Realmente eu não poderia escolher o bem de uma forma virtuosa, meritória, sem a possibilidade de escolher o mal. Mas a verdadeira liberdade está na capacidade de escolher o bem evitando o mal. Então a escolha também não é um valor absoluto. O que é um valor absoluto é este bem que eu tanto almejo. E este bem não está, como nenhum outro conceito está, no meu cérebro. O Bill disse que somente seres dotados de cérebro, não, de uma mente física, poderiam derivar conceitos. Isso não é verdade, porque os anjos são seres puramente espirituais e que conseguem aprender conceitos de uma forma diferente da nossa, porque o deles é intuição pura, mas eu não vou entrar em angelologia aqui. O fato é que um computador, por mais que sofisticado que ele seja, ele nunca vai aprender conceitos, porque mesmo para fazer essas operações que resultam em alguma coisa, o computador requer um programador. Então, o cérebro humano, na sua parte puramente física, uma série de impulsos elétricos, por trilhões que eles sejam, eles não vão conseguir se traduzir em tristeza, alegria, amor, ou mesmo conceitos como justiça, bem, ou entes matemáticos, sem que alguém tivesse programado esse cérebro. Ou seja, os conceitos requerem um programador transcendente ao nosso cérebro, senão ele não passaria de um computador que vai gerar fenômenos aleatórios que nós sequer conseguiríamos interpretar. Né? Você precisa de um programa de computador, um software, para ler o que o hardware está fazendo. E o nosso cérebro, essa parte física, ele é um hardware. O software está na alma, para fazer uma analogia bem superficial, mas que ainda ganha de lavada de uma visão materialista da mente humana. Né? Quando ele fala finalmente aí que os libertários construíram o último boom civilizacional, na forma dos Estados Unidos da América, do armamento dos cidadãos americanos contra os ingleses, etc. e tal, isso aí seria no máximo, o mesmo processo da Renascença, que pegou todas as teses metafísicas estéticas medievais e traduziu numa arte que, embora fosse muito aprazível aos olhos, não tinha alma. Da mesma forma, teve coisas interessantes, né, na civilização americana, combater alguns impostos, armar o cidadão civil, tudo isso é bom. Mas já não tinha mais o conceito de ordem política, de hierarquia que tinha na Idade Média. Então, no final, vai ser alguma coisa tóxica, como tóxico foi o Califado Abássida.
Porque os abássidas pegaram coisas boas, avanços civilizacionais dos persas, dos fenícios, dos gregos, e transformaram numa teoria pseudo-civilizatória, onde o homem deveria se agregar para seguir uma falsa autoridade e um falso Deus, que era Maomé e seus califas. E o resultado foi a subjugação de outros povos, e se eles tiveram algum avanço científico, matemático, arquitetônico, foi à custa de méritos pregressos, de civilizações pregressas, que eles aproveitaram de uma forma puramente imanente, e depois resultou em caos. Esse é o mito da prosperidade abássida, e quem discorda de mim está caindo num hegelianismo brutal aí, de dizer que a civilização tem tese, antítese e síntese. Os abássidas foram uma decadência em relação ao que tinha antes. Assim como os liberais americanos são uma decadência em relação ao que tinha antes, eles se revoltaram contra a ordem hierárquica religiosa, contra as monarquias europeias estabelecidas ao longo de séculos, e se eles tiveram algum avanço de curto prazo, no sentido de pagar menos impostos ou de se armar, isso foi efêmero. Em pouco tempo, os americanos já estavam pagando muito mais impostos do que eles pagavam para o rei George, e o resultado é que hoje os Estados Unidos é uma força para o mal. É uma força imperialista, é uma força que subjuga outros povos, que impede o desenvolvimento da América Latina, uma força que impõe uma social-democracia de esquerda no resto da Europa, e esse é o resultado de uma civilização sem Deus. Como dizia o Papa Pio X, não existe civilização verdadeira sem moral verdadeira, e não existe moral verdadeira sem a religião verdadeira. É isso. Boa, Cogos e Bill, só um momento, só um segundo. Queria parabenizar os dois aí pela honestidade intelectual aí, pelo rigor também, e pela qualidade do debate. E assim, o que vamos fazer? Vamos encerrar o debate, e aí depois, Bill, a gente pode fazer um react aos argumentos do Cogos, alguma coisa assim. O que eu queria falar não era para rebater nem nada, o debate acabou. Sim. E debate bom é assim mesmo, quando acaba, você ainda quer que o debate dure 5, 6 horas para destrinchar tudo que é tese. Aliás, se tem uma coisa que os católicos faziam bem, e que isso é um mérito deles, é isso, é ter esses debates longos e precisos. Mas eu queria terminar só... Tem várias coisas que eu discordo do que o Cogos falou, mas eu queria encerrar concordando com esse último ponto, de que os Estados Unidos, de que isso é uma pena, se tornou hoje em dia uma força para o mal gigantesca, se tornou a sede do globalismo, e a gente podia terminar desejando o fracasso completo e absoluto dos globalistas. Né? Aí eu concordo, gente. E estou alinhado ao Bill. Pois é aquilo que a gente falou no começo, temos discordâncias pesadas, mas assim, nosso inimigo, ao menos nos próximos 200 anos, é o mesmo, sabe? Esse é um ponto que eu sempre digo também, temos que juntar aí, porque tanto os libertários quanto os cristãos, eles têm um inimigo em comum, e assim, não tem por que ficar brigando entre a gente, entendeu? Por causa de detalhes, essa que é a verdade. Fala pro povo, seu irmão. Então o Bill certamente é meu aliado contra esses grandes inimigos comuns que nós temos, que são a epítome do mal na civilização, que são os globalistas, os comunistas, e certamente estamos alinhados em relação a isso. Certamente. Depois a gente briga entre si, mas vamos acabar com essa corja primeiro. Perfeitamente. Valeu, gente. Obrigado aí para todo mundo aí que está vendo aí. E Deus abençoe vocês, quer acreditem ou não. Leiam Rand. Todos os nossos espectadores. Leiam Rand. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Subscribe, dê um like aí. Exato. Subscribe, dê um like, tudo isso aí. E valeu, qualquer Cogos. dia... Obrigado, querido. Valeu.